Glória a Deus. Glória a Deus. Sente aí um pouquinho. Eu quero ser breve e refletir com os irmãos acerca de um texto bastante conhecido, que fica lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 8. E nós vamos ler o versículo de número 50. Lucas capítulo 8 e versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Lucas é um dos escritores que eu mais gosto. É o único escritor de um texto do cânon sagrado que não tem a descendência no judaísmo. Lucas era grego por natureza, mais propriamente dito, nasceu na cidade de Antioquia da Síria, e segundo a história, nasceu há alguns anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, aqui nós temos o escritor que nunca viu, não esteve presente, não ouviu, mas segundo ele mesmo escreve no capítulo 1, de que ele buscou minuciosamente conhecer todos os fatos que envolviam o nome de Jesus, para poder então escrever, para poder então deixar registrado. Lucas escreve 2 livros, o Evangelho de Jesus, que traz o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, sendo médico, aqui já me dá uma indicação de que não fora fácil para ele falar acerca de milagre, porque muitas vezes a ciência precisa de que tudo seja comprovado, para que assim possa então crer. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, o professor, irmão Joel, quando falava, ele disse uma frase que eu guardei. Ele disse assim: basta você crer e está tudo resolvido. E tem coisas que a ciência não consegue crer, e muitas vezes tenta explicar o inexplicável. E como é que nós conseguimos explicar milagre? Como é que a gente consegue explicar aquilo que pela natureza humana não seria provável acontecer, todavia, através de uma ação divina aconteceu? E talvez a explicação que pudesse traduzir bem a palavra milagre, também uma palavra que não tem uma interpretação tão fácil. Eu poderia dizer que a interpretação da palavra milagre é mistério. Mas o que também é mistério? E em muitos casos, Deus, Ele não explica, porque Deus não precisa explicar. Deus, Ele faz. E o texto que nós
fizemos menção, é uma das histórias mais conhecidas e intrigantes, porque envolve um milagre, não somente da mulher que tinha um fluxo de sangue, mas também envolve o milagre da filha de Jairo. São duas situações em que a medicina olhou e disse: não tem jeito. E hoje pela manhã, no nosso culto de oração, 11º dia, o pregador que estava ministrando, quando ele falava sobre a oração, quando ele falava sobre a importância de orar, ele afirmou, e é uma verdade, de que a oração, ela não é o último recurso do crente. A oração, pelo menos, não deve ser o último recurso do cristão. A oração sempre é o primeiro recurso que cada um de nós deve ter pronto, para nós dizermos: Senhor, não consigo resolver, mas Tu podes. A história não começa no milagre, a história começa há 12 anos atrás. E há 12 anos atrás, uma mulher entra num consultório médico. E eu quero que você desenhe comigo essa história. E quando ela vai para aquela consulta, o médico olha e dá o diagnóstico. Ele fala: você tem um fluxo no seu corpo que eu não sei remédio, não sei tratamento, não sei exame, não sei o que você deve fazer para ficar curada. Eu imagino que quando a gente vai ao médico, a gente busca ter ali uma resposta, mas esta mulher não teve. Ela sai daquele consultório como se o chão tivesse faltando por debaixo dos pés. E mesmo tendo usado todos os recursos que tinha, toda a influência que tinha, ela não consegue chegar àquilo que ela desejava, que era a cura da enfermidade do seu corpo. Perceba que aqui nesta família há uma profunda tristeza, porque mais do que ter um fluxo de sangue no seu corpo, mais do que ter uma enfermidade, esta mulher ficará isolada de todo e de todos, porque segundo a lei, lá de Levítico, vai dizer que uma mulher com fluxo, a cama que ela deita, aquela cama torna-se impura. Se ela chegasse aqui no banco da igreja, sentasse, o banco ficaria impuro, logo ninguém sentaria perto. A Bíblia não faz menção se ela era casada, mas se ela fosse casada, o esposo também se afastaria. Mais do que ter uma enfermidade, agora ela vai conviver com dois problemas: a enfermidade do seu corpo e a solidão que vai rodear o seu dia a dia. Aqui há muita tristeza, desânimo, descrédito. Agora tira os olhos desta família e vamos para uma outra região da cidade. Do outro lado da cidade tem uma mulher que ela chega para seu esposo, para sua família, e ela diz: eu estou grávida. Eu me lembro quando Daniele, 5 horas da manhã, grávida da Isadora, ela me acorda da seguinte forma: parabéns, papai. Eu estava dormindo e ela só disse essa frase quando eu acordei. E ali nos abraçamos, porque há 7 anos estávamos esperando esta bênção. E eu lembro muito bem a alegria que tomou conta do meu lar até então e até hoje, graças a Deus. Se em um lado havia muita tristeza, na casa de alguém do outro lado muita alegria. Mas independente de vivermos um momento triste ou um momento feliz, se tem uma coisa que não para, é o tempo. O tempo continua passando. Deixa eu lhe dar uma palavra. O tempo vai continuar passando. O tempo vai continuar passando. E ao longo desse tempo, parece que Deus vai te preparando. Parece que Deus vai te moldando. Parece que o Senhor vai fazendo com que o teu coração, a tua mente possa ir se acostumando com aquela situação.
Agora, acostumar-se com a situação não significa deixar de crer que o Deus que você serve poderá reverter, porque pode, não só pode, como vai. 1 ano, 2 anos, 3 anos, de um lado a mulher está enferma, do outro a criança está crescendo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí chegamos a quase 12 anos, e com quase 12 anos, aquele lar que era alegria, agora também vai ser tomado de uma preocupação e de uma tristeza, porque a menina que trouxe alegria para aquela casa fica enferma. E alguns estudiosos afirmam que a enfermidade que aquela menina adquiriu foi a mesma que levou Lázaro a óbito, e ela também vai chegar a óbito. E a Bíblia diz que Jairo, que tinha muita influência, usou toda a sua influência para tentar salvar a vida da filha, mas todas as iniciativas que ele tomou foram em vão, não deu certo. Agora ele está aflito de um lado, e do outro tem uma mulher que há 12 anos está aflita. Até que, dentro daquela região, dentro daquela cidade, dentro daquela localidade, chega uma notícia. E que notícia é? A notícia é que Jesus acabou de chegar. A notícia de que o Senhor acaba de atracar naquela cidade com os seus discípulos tomou conta dos 4 cantos daquela cidade. E parece que esta notícia é o tipo de notícia que reacende a esperança do coração daqueles que precisam. É a notícia que faz aquele que até hoje não acreditava olhar para tudo e para todos e dizer: eu acredito. Jesus não foi ao encontro dele e nem foi ao encontro dela. Jesus chegou na cidade, e quando ficaram sabendo que Jesus estava ali, tanto a mulher como aquele homem foram buscar, saber, procurar aonde Jesus estava. E acho que não foi difícil encontrar, porque aonde Jesus estava, existe uma multidão de pessoas que estavam com ele, adorando, curiosos, aqueles que queriam pão, aqueles que queriam peixe, aqueles que queriam uma palavra, aqueles que queriam um milagre. Uma multidão cercava Jesus por onde ele passava, e por onde Jesus passava ficava um caminho de milagres marcado. E a Bíblia diz que este homem, chamado Jairo, ele vai até o encontro de Jesus, e quando ele encontra-se com Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra. Existem algumas atitudes nossas que impulsionam, algumas ações nossas que impulsionam a reação do Senhor. Se Jairo tivesse chegado perto de Jesus, como estava a multidão, acredito que não teria chamado a atenção do mestre. Mas Jairo chega, faz diferente de todo mundo, se prostra. Oh, irmão, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. E glória. Eu acredito que por mais autoridade que alguém possa ter, não consegue parar Jesus. Alguém na força do seu cargo não consegue parar Jesus.
mas eu sou a maior autoridade do meu país, não consegue parar Jesus, na frente dele não é nada. Mas eu sou a maior autoridade da América Latina, também não. Mas eu sou a maior autoridade do continente americano, também não para Jesus. Jesus não para por causa de autoridade, Jesus não para por causa de autoritarismo. Mas eu creio que o crente mais simples aqui desta noite, quando ele com o coração contrito e quebrantado resolve se prostrar, se ajoelhar aos pés de Jesus, aí sim o mestre que vem andando, ele olha e ele para. Jairo está prostrado aos pés de Jesus, porque soube da notícia que Jesus estava na cidade. Mas a mulher também soube da mesma notícia, e eu imagino que ela coloca um véu, para não ser identificada no meio da multidão, de cabeça baixa, e ela vai furando aquela multidão, e a Bíblia diz que ela, chegando por detrás do mestre, e eu gosto da narrativa de Lucas, porque no versículo 43 ele diz, é uma mulher, artigo indefinido, é uma pessoa ali, é mais uma, chega por trás do Senhor, e a Bíblia diz que ela decide no seu coração, se eu tocar, diz o poeta, se tão somente eu tocar na orla de sua veste, eu serei curada. E assim ela faz, e ela toca. E na hora que ela toca, a Bíblia diz que automaticamente o sangue é estancado, e ela deve ter sentido. E quando ela percebe que recebeu aquilo que ela foi buscar, eu imagino ela dando a volta e querendo ir embora. Só que pode ter uma multidão perto de Jesus. Quando você diz um glória a Deus diferente, ele percebe. Quando você diz uma aleluia diferente, ele percebe. Quando rola uma lágrima quente, gostosa aí no canto do seu rosto, ele percebe. Quando você vai falar alguma coisa e a sua voz embarga, ele percebe. Ele olha e ele diz, alguém. Parece que aqui Jesus já mudou a mulher de categoria. Aquela que era uma mulher, agora já é alguém. Alguém me tocou, porque eu senti. Ei, glória. E a Bíblia diz que a mulher, percebendo que não poderia se esconder, ela pensou, não tem jeito, eu tenho que dizer que sou eu. Messinho, por que é que Jesus não deixou essa mulher ir para casa, já que ela estava curada? Eu lhe faço uma pergunta, quem é que acreditaria na palavra daquela mulher? Que há 12 anos estava com uma enfermidade, que não só trouxe tristeza ao seu corpo físico, mas também afastou as pessoas de si, porque ela era considerada uma mulher imunda. Quem acreditaria na palavra dela? Se ela chegasse no microfone da igreja e dissesse, eu estou curada, quem acreditaria? Jesus sabia disso, oh glória, e Jesus faz ela voltar, e a Bíblia diz que quando ela percebe que não poderia mais se esconder, ela volta, se aproxima dele. Quando ela se aproxima dele, ela dá com cara com Jairo. A mulher se aproxima porque ela tocou por trás, ela dá a volta, vai pela frente. Quando ela chega na frente, quem é que está prostrado? É Jairo. Eu acho que ela disse, pastor Ivelto, esse aqui deve ser um crente antigo. Novo convertido faz assim. Você já veio com novo convertido na igreja? Aí você se ajoelha e se ajoelha também.
Você se levanta, ele se levanta também. Na hora da leitura da palavra, encerrando o hino da harpa cristã, o pastor Evelto se levanta, não precisa ninguém pedir para se levantar, todo mundo já se levanta. O novo convertido olha e faz do mesmo jeito. A hora da oferta, vai passando a salva, ele vê que você oferta, o novo convertido vai e oferta também. O novo convertido percebe que você pegou um carnezinho do ar-condicionado, ele vai também, quer um carnezinho do meu ar-condicionado. Ô glória, está até frio hoje. Aquela mulher olhou e disse: esse crente aqui deve ser crente de muito tempo, está prostrado, eu vou fazer a mesma coisa. E a Bíblia diz que ela também se prostrou aos pés do mestre. E quando ela se prostra ante a ele, ela, segundo a Bíblia, informa que ela era ela, mas Jesus já sabia que ela era ela. E aí, versículo 48, e ele lhe disse: tem bom ânimo. Aqui Jesus já subiu de categoria. Jesus diz: tem bom ânimo, filha. Perceba que no começo ela era uma mulher, depois ela passou a ser alguém, e agora Jesus já está chamando de filha. Falávamos hoje na escola bíblica dominical acerca de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é transcendental. E quando todas essas características maravilhosas acerca do nosso Deus nos faz parecer que Ele está distante, aí vem a definição de Deus, que é o quê? Pai. E o Pai está aqui perto. Oh glória. Oh glória. Relacionamento de pai para com filho. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. E a Bíblia diz que falando Jesus com ela, aí veio uma notícia miserável para Jairo, que também está ali do lado. E qual é a notícia? Ei, Jairo, não tem mais jeito. Não precisa incomodar Jesus. Por quê? Porque a tua filha já morreu. E a Bíblia diz que, ouvindo Jesus, o mensageiro, falando ele com ela, Jesus olha para ele e diz: ei, tem bênção para ela, mas também tem bênção para você. Não temas. Eu não sei se você conquistou em 2025 o que você desejava, seja em qualquer área da sua vida. E talvez alguém próximo a você, da sua casa, da sua família, no seu círculo de amizade, tenha conquistado algo que desejava da parte de Deus e você não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, baseado também na ministração desta palavra: tem bênção para o teu irmão, mas também tem bênção para você. Teve bênção para o teu vizinho, mas também tem bênção para você. Teve bênção dentro da tua casa, mas também tem bênção para você. Tem bênção na família amiga, mas também tem bênção na sua família. E eu encerro no versículo que eu li. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente. Ela não está aqui, você está representando-a, mas lá ela também será salva. Não temas, crê somente e será salva. Existe algo em que o Deus que você serve não possa fazer? Existe algo que o Deus que você serve
não consiga realizar. O Deus que você serve pode, mas está demorando muito, Mercinho. 12 anos, Deus pode. Por uma causa, o nosso pastor orou 26 anos. Deixa eu te perguntar, você aguenta? Aguenta passar esse tempo todo orando por uma causa? 26 anos depois, o Senhor respondeu e resolveu que no ano de 2026, nós possamos colocar as nossas causas diante do Senhor, tendo a certeza de que Ele não somente pode, mas tendo a certeza de que, segundo a boa vontade do céu, o Senhor responderá, resolverá as nossas questões. E foi por isso que nós começamos o ano orando. Tem uma história que eu sempre conto, eu vou repetir agora para encerrar, a história do irmão João Marcolino. Você já deve ter ouvido eu falar sobre isso aqui. João Marcolino, aquele crente que dava glória a Deus na igreja, que todo mundo percebia. Aquele crente que não tinha culto frio. Aquele crente que, independente do que estivesse acontecendo no culto, ele estava adorando a Deus. Ele só queria entregar o culto dele a Deus. Até que ele adquiriu um caroço na língua. E ele foi ao médico. O médico disse: isso é um câncer, e nós precisamos tirar o caroço. E vamos tirar também a sua língua. E aí, doutor, depois da cirurgia você nunca mais vai poder falar. O crente que mais dava glória a Deus na igreja, o crente que dava aleluia no culto o tempo inteiro, é o crente que agora pegou um câncer na língua e vai ficar sem falar. Mas não tem jeito, tem que operar, vamos operar. O médico vem sempre no quarto antes da cirurgia, né? O anestesista vem conversar para explicar como é que funciona. E aí ele disse: ó, daqui a 10 minutos a equipe vem lhe pegar. Aí ele disse: doutor, pode pedir para eles virem daqui a 30 minutos? Aí o médico: tá bom, 30 minutos. Aproveite esses 30 minutos para falar com a sua família tudo o que você quiser falar, porque depois da cirurgia você nunca mais vai poder falar, só escrever. O médico sai, a porta se fecha, a família vem cá ao redor da cama, esperando ouvir as últimas palavras do irmão João Marcolino, morador da grande e bonita cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, no estado do Pernambuco. E quando todos estavam concentrados para ouvir o que João Marcolino ia falar, ele fecha os olhos e ele começa a falar, e ele começa a dizer assim: bendito seja o nome do Senhor. Tem 5 minutos e João Marcolino está dando glória ao nome de Jesus. Tem 10 minutos e João Marcolino só sabe adorar o nome do Deus que ele serve. Tem alguém perguntando: fala alguma coisa. Ele diz: espera aí, deixa eu continuar adorando. E ele continua dando glória. Há 15 minutos ele está só adorando a Deus. A lágrima começa a descer. 20 minutos ele só adora, só diz aleluia, só diz glória a Deus, só bendiz o nome do Senhor. 25 minutos e aquele quarto está envolto de uma glória, de uma presença, porque João Marcolino passou 30 minutos só dando glória ao nome de Jesus, até que o médico chega. Leva para a sala de cirurgia. A família fica: por que ele não disse nada? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Não vai.
A mesma equipe que veio buscar, daqui a pouco está de volta naquele quarto. Agora o médico, ele vem branco, vem azul, vem vermelho, vem amarelo, vem de toda a cor. E ele abre aquela porta do quarto, a família está lá dentro e ele pergunta: eu quero saber o que foi que aconteceu aqui na última meia hora. Porque há meia hora atrás eu deixei um homem dentro dessa sala com um caroço, com um câncer na língua. E quando nós chegamos no centro cirúrgico, eu fui fazer o procedimento de anestesia, e que abri a boca dele para ver, eu procurei o caroço e não achei. Eu quero saber o que houve aqui. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Se coloque de pé. Eu creio. Cante. Ainda. Todavia me alegrarei. De 2026 na sua vida seja marcado por adoração a Deus, por gratidão a Deus, independente da situação que você esteja passando. Ore, independente da dificuldade, adore, independente do momento, continue buscando a face e a presença dEle. Alguém aí nessa noite quer vir até aqui à frente e dizer: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Cadê você? Vem aqui. Você que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, eu quero lhe conhecer. Você que deseja hoje, talvez está um pouco afastado de férias e deseja voltar hoje. Nós também queremos ter a alegria de poder orar pela sua vida. Aonde você está, vem aqui. Você que quer receber e aceitar a Jesus como Salvador, e você que quer se reconciliar com Ele, essa é a sua oportunidade. Se você sabe que tem alguém aí do seu lado que precisa de Jesus, converse, dá uma carona. Choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu filho que está aqui diante do teu altar. Muito obrigado, Jesus, pelos teus filhos e filhas que aqui estão. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Jesus, porque tu tens cuidado de nós de uma forma especial. Continua ajudando a tua igreja, continua fortalecendo o teu povo. Continua, Senhor, nos ajudando nessa caminhada até que o Senhor volte. Fica conosco, continua conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante assim a sua mão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família,
Que Deus abençoe toda a tua casa. Que Deus te dê saúde. Que o Senhor te faça caminhar em segurança pelas ruas da tua cidade. E que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, esteja continuamente na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você recebe e crê nessa palavra mais uma vez, abre aí a tua boca e dê um grito de glória ao nome do Senhor.